Povo amado de Deus, boa noite. Descansados de ontem? Uns não, outros mais ou menos. Não, eu estou descansado. Ontem fiquei quietinho, então deu para descansar, né? Que bom que você está aqui. De verdade. Hoje nós passamos aí julho e agosto juntos e hoje é o nosso último domingo consecutivo. E é um privilégio, foi um privilégio estar estudando este livro fora da curva, fora do normal. E hoje nós temos um desafio, né? Já são 7h47, éramos para fazer Daniel 11 e 12. Eu vou discursar sobre o 11 e ler o 12, pode ser? Que aí a gente consegue também terminar no horário. A essa altura, você já abriu no livro de Daniel, né? Capítulo 11, já falei o texto. A você que nos acompanha, seja bem-vindo também a este momento de estudo da palavra. Eu sei que talvez você esteja assistindo, fazendo alguma coisa ou até deitado na cama, mas se puder acender a luz e abrir a Bíblia, com certeza vai valer a pena, porque não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. E aí, enquanto o discurso do 11, vai lá, acha a Bíblia, pega na gaveta, abre Daniel capítulo 12. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos porque o Senhor é bom. E a tua bondade tem sido manifesta na nossa vida, em cada oportunidade que temos de perceber que o Senhor está conosco, nos dando a paz que excede todo entendimento, nos fazendo confiar quando tudo parece perdido, nos ajudando a não temer mal nenhum, mesmo andando nos vales das sombras da morte. Por isso, Senhor, nós te pedimos que essa mesma paz possa estar presente no nosso coração nessa noite. Te pedimos também que a tua sabedoria nos ilumine, que o seu Santo Espírito seja o nosso instrutor, para que possamos aprender um pouquinho mais de ti, mas principalmente para que o nosso coração e a nossa mente esteja aberto a entender o teu recado para cada um de nós nessa noite. É isso que oramos por Jesus. Amém. Daniel capítulo 11 começa dizendo: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para me fortalecer e animar. Por que isso é relevante? Porque o primeiro ano de Dario, o Medo, é o mesmo ano do capítulo 6, é o mesmo ano do capítulo 9, onde o 9, por exemplo, ele termina ainda doente, né, fraco. Capítulo 10 acontece a mesma coisa, né? Ele estuda, mas assim, parece que não há quem entenda a visão. Ele fala isso várias vezes, fala isso no capítulo 8, fala isso no capítulo 9, parece que não há quem entenda a visão. E ele chega a ficar doente, enfraquecido, mas ele se ergue, ele fala: no primeiro ano, então eu me levantei para me fortalecer e animar. E agora eu te declararei a verdade. Olha só. Curiosamente, diferente dos outros capítulos, ele não vem com uma revelação de um anjo dizendo, agora, numa visão tal, não. Ele fala, olha, eu me levantei, eu me animei e eu vou te dizer a verdade. A verdade é, tudo que eu disse vai acontecer. Como assim? Tudo que eu escrevi, que o anjo me passou, vai acontecer. E ele gasta o capítulo 11 todinho, repetindo agora os dilemas dos reis, os dilemas dos impérios que dominaram a terra. Começa novamente com a Pérsia, fala dos reis que se levantaram da Pérsia, fala sobre a derrota deles em seu auge. Vem então o próximo reino, no verso 4, que vai quebrar o primeiro, que é muito semelhante ao que nós já vimos lá atrás, no bode do carneiro, né? Não havia quem dominasse, mas veio e derrubou. Então a gente já sabe, o mesmo segundo animal do capítulo 8 agora é o próximo rei, que é a Grécia, que derruba os medo-persas. E eles vêm, divide o seu reino em 4, não é sobre linhagem de descendência, porque o filho de
de Alexandre é morto, bem como seu irmão que poderia assumir o trono, mas eles matam ele para poder assumir o trono no lugar. E como o texto bíblico já tinha avisado antes mesmo de Alexandre o Grande existir, o que acontece? O reino seria passado, mas não para nenhum dos seus descendentes. Eles agora vão se dividir em 4, mas os 4, 2 é o foco do capítulo 11. E aqui o texto ele se dirige aparentemente à região da Terra Santa e numa briga histórica que aconteceu mais pelos reinos do Egito e da Síria, que eram regiões aí que a Grécia foi dividida, um contra o outro, norte contra sul. Depois disso ele vai falar, mas isso tudo também vai passar. Tudo isso vai passar, vai entrar um rei, vai tentar conquistar, vai levantar outro, vai tentar conquistar, mas tudo isso passa. O verso 20 ainda diz, levantar-se-á, estou lendo no capítulo 11. Depois, em lugar dele, um outro que vai passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ir à batalha. Então, tudo vai passar, vai entrar reino, sobe reino. E para você ver que eu estou no verso 20, tem muitos detalhes daqui até aqui. Por que a Bíblia, principalmente no livro de Daniel, repete tanto a mesma ordem? Eu não sei se você percebeu, mas lá no capítulo 2 eram coisas simples. Qual é a coisa simples? A estátua e tudo que, algumas características poucas, e vai passar. Era a ideia. Só que à medida que o livro vai avançando, ele repete os mesmos reinos, as mesmas ordens, com um pouco mais de detalhes. Então ele adiciona mais guerras, ele adiciona um número de reis, ele adiciona divisão, ele adiciona quem vai brigar contra quem, mas são os mesmos impérios. Se você gravou do capítulo 6, do capítulo 7 até agora, então você já está entendendo. Se você ainda não gravou, então assista os vídeos anteriores, ou pesquise sermões sobre o de Daniel. Mas é isso, a essa altura, como ele já está em Dario, o Medo, a Babilônia já nem aparece mais, é um reino que já foi destruído. E agora ele passa a discursar no capítulo 11 dos Medo-Persas para frente. E ele, de fato, o que ele descreve aqui vai acontecer. Só que depois disso ainda, a partir do verso 21 para frente, ele vai falar sobre, ele vai descrever um outro reino. Esse reino, ele basicamente não ofende apenas os reinos vizinhos, mas esse reino persegue inclusive o reino de Deus, onde fala mentiras contra Deus. O verso 27, por exemplo, fala disso, né? Em uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. O capítulo 11 agora vai voltar a dizer que nada fugiu do controle de Deus. Alguns se levantarão como reino de mentiras, como é o mesmo chifre pequeno do capítulo anterior, dos capítulos anteriores, né? Agora ele vai vir, o texto também diz, sobre que ele vai falar grandes coisas contra Deus. Mas tudo isso, o verso 35 repete, até o fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Por que Daniel enfatiza isso? Por que Daniel enfatiza isso? Uma coisa a gente precisa ter claro. Se hoje não há tempo para a gente esmiuçar o capítulo 11, se a gente entendeu isso do livro de Daniel, a gente entendeu o grande passo. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Tempo de se espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou. Olha só, isso é evidente, por exemplo, com vocês. Aqui há muita plantação de café, certo? Há tempo de plantar, não tem? Tem um tempo de colher certinho também, não tem? Aí você, depois que colhe, faz o que com o café? Espalha. É ou não é? Há tempo de espalhar, que aí vai secar. Quem não manda para o secador lá no Ageu, né, e espalha no terreiro.
Aí há tempo de espalhar. Quando você vê que ele está do jeito certinho, um dia eu fui, acidentalmente, mas coincidentemente, tudo certo, eu fui para uns cantos aí, eu encontrei um tal de Renan, não sei se vocês conhecem. Aí eu falei, vou te ajudar aí. Eu fiz uma fileirinha, quando eu fiz uma fileirinha, eu olhei para o lado, ele tinha feito 4, assim. Eu me senti meio que humilhado naquela hora. Aí eu entendi, quem não tem as manhas não entra não. Há tempo de espalhar, mas aquele café está espalhado até hoje, Renan? Tá não? A mesma coisa que espalhou, houve também um tempo de juntar. Isso é real para as coisas pequenas, mas também é real para as coisas grandes da história da humanidade, onde aparentemente a gente acha que o mundo está à deriva, onde o mundo está desgovernado e tudo vai uma coisa atrás da outra. Não é verdade. Daniel repete claramente, gente, ele vai vir, vai oprimir. O verso 28 diz assim, do capítulo 11, então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Aí ele vai invadir, verso seguinte, vai para a região da Síria, vai invadir lá também, vai avançar contra eles. Sem sucesso, é verdade, as cruzadas deixam claramente isso, que não teve tanto sucesso quanto esperava. Só que tudo isso acontece por quê? Há alguma coisa que foge do controle de Deus? Se nada foge do controle de Deus, leia o verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Na verdade, deixa eu ler o 32 em diante. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará o quê? Forte e ativo. Nos versos anteriores, principalmente no verso anterior, retoma o que já falou no capítulo 8 sobre o santuário. Ou seja, a gente já sabe que é o mesmo poder. O chifre pequeno, Roma papal, na sua supremacia, perseguirá, falará palavras contra o Altíssimo, perseguirá o santuário de Deus. Mas enquanto isso acontece, o povo de Deus vai se manter. Um povo que, como é que é? Só o povo de Deus? Como é que Daniel 11 descreve estes? O povo que conhece o seu Deus. Aqui está a questão. Porque não é apenas um povo que acredita em Deus, mas é um povo que conhece o seu Deus. Pastor, se eu não entendo tão bem Daniel, e essa série assim, ainda entendi um pouquinho só, isso porque a gente não pegou todos os detalhes do livro, por que eu devo continuar estudando? Porque a grande característica do seu povo é o povo que conhece o seu Deus. Se eu tenho fé em Deus, para que eu tenho que aprender das verdades da palavra de Deus? Porque a característica daqueles que não são violadores da aliança de Deus, são um povo que conhece o seu Deus. Ele se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo, nos reforçando que ele está falando da mesma coisa que ele falou, por exemplo, no capítulo 7, durante os 1260 dias, 1260 anos de supremacia papal, haveria perseguição. Ele atacaria o povo de Deus, e de fato, nesse período houve perseguição, houve fogueira, sim ou não? Houve fogueira, houve espada, sentenças de morte, mas isso tudo é por algum tempo. Amigos, há uma música no mundo gospel que diz que Deus não permite que seu povo sofra. Ele vê a oração dos seus filhos e logo livra da aflição. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, Deus permitiu que seu povo sofresse perseguição, morte, durante quanto tempo? Muito tempo.
Porque primeiro, a gente pode falar, só dentro do cristianismo, foram 3 séculos direto. 300 anos direto. Sem interrupção. Aí quando interrompeu, depois de um tempo, os perseguidos viraram perseguidores e volta a perseguição. E aí você tem de novo, durante a supremacia papal, fogueira, espada, cativeiro, prisão, masmorra, tortura. E estes eram quem? Os fiéis. Mas olha o verso 35. Por que Deus permite isso então? Por que Deus permite que seu servo sofra? O verso 35 do capítulo 11 diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Que, a despeito de umas ideias muito fora da realidade bíblica, embranquecido aqui nada tem a ver com cor de pele, né? Está repetindo a ideia, por exemplo, de Isaías, que diz que ainda que os nossos pecados sejam o quê? Vermelhos, como escarlate, eles se tornarão o quê? Brancos como a pura lã. Aí volta Apocalipse capítulo 7 dizer, quem são estes de vestiduras brancas? São estes os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as alvejaram, passaram alvejante no seu caráter, mas o alvejante não era Vênus, era sangue de Cristo Jesus, que purificava não a roupa, mas o caráter. Por que Deus deixa que seu povo sofre? Por que Deus permite perseguição de um povo que foi crescendo através de mentiras? Para provar e aprovar o caráter dos seus filhos. Tem professor aqui hoje? Acho que não, né? Só das unidades aqui, né? Então, mas é que os professores das unidades de ação são bonzinhos, não passam prova. Os da escola passam tal negócio de prova, não é? E a minha pergunta é, a prova tem o objetivo de reprovar? O objetivo de se passar uma prova é para que os alunos reprovem? Teste de conhecimento. É para ver o quanto daquilo não só entrou no ouvido, mas chegou onde? Na mente, ficou guardado, não é isso? A intenção da prova não é reprovar, é aprovar. Tanto que quando alguém reprova, repete a prova. Reprova, entendeu? Quando alguém reprova, ele repete a prova, essa é a ideia. Não tem diferença com caráter. Todas as nossas provas não têm o objetivo de nos fazer cair. Tem o objetivo de nos tornar aprovados. E você conhece a palavra a, quer dizer, o prefixo a. Toda vez que tem um prefixo a na frente, quer dizer não. Tudo que tem a é não. E aprovados é o quê? Não prova. Reprovado, repetir a prova. Aprovado é não fazer a prova, entendeu? Uma vez aprovado, a gente não precisa mais ficar naquele mesma prova. Deus avança com a gente. Isso quer dizer que o nosso caráter foi sendo moldado naquele ponto, e aí Deus vai trabalhando em outro, e a gente vai vencendo de glória em glória, de fé em fé, até o dia da glorificação. Esse é o objetivo de toda a prova. O texto deixa claro, eles cairão para serem provados. Cairão o quê? No pecado? Não, diz o verso anterior, cairão pela espada, pelo fogo. Eles cairão por essa aflição, por algum tempo, para serem provados, purificados. O objetivo de toda prova é a nossa purificação. Por isso, amigos, toda prova que você tiver, encare ela como uma oportunidade de purificação e não de reprovação. A prova não tem o mesmo objetivo da tentação. Deus a ninguém tenta, diz o livro de Tiago, a carta de Tiago. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, e a tentação só tem um objetivo, te fazer cair, te derrubar. A prova tem o objetivo de te purificar. Não é à toa que muitos caíram pela espada e saíram vitoriosos. Pastor, como alguém que morre pela espada sai vitorioso? Olha para o apóstolo Paulo. Na última carta, no último capítulo,
além de falar do céu, além de falar que a coroa da justiça já estava guardada, ele diz, olha, e Deus me livrará de todo o mal. Como é que alguém que vai morrer na espada, logo depois de escrever essa carta, diz que Deus vai livrar de todo o mal? Quem disse que para ele a espada era um problema? O problema era o mal de maldade. Porque se o caráter dele é aprovado diante de Deus, o que é a morte para Deus? É um sono. É uma pausa até o dia da ressurreição. E aí Daniel agora fala desse período, mas daqui para frente ele vai apontar e vai dizer, mas fica tranquilo, ele não vai guerrear só nesse período. Esse mesmo rei agora vai invadir a Síria de novo, é reino do norte de novo, contra reino do sul de novo, com esse chifre pequeno de novo, tudo junto. E se você quer entender muito bem isso, Apocalipse 17, 18. Quando os reis da terra se levantam contra a besta do mar. Por quê? Porque nesse finalzinho, o mundo vira um caos. Um caos intenso, onde aqueles que outrora tinham aliança de paz, vão revogar essas alianças. O mundo onde havia democracia, eu estou colocando havia já no passado, ainda que é o nosso presente. Havia democracia, aliança entre países, respeito entre nações. Daqui para frente, amigo, a perspectiva é isso cada vez mais sumir. Segundo Daniel capítulo 11. As mesmas guerras que nós ouvimos falar dos séculos passados, daqui para frente agora ele retoma, depois do período da perseguição. Então ele fala das guerras, fala da perseguição do povo de Deus e do chifre pequeno, isso quer dizer que acabou em 1798, depois fala, e vai voltar, e vão voltar a guerrear um contra o outro de novo. Então, se eles não voltaram a guerrear ainda com a mesma força que tiveram antes, fica tranquilo, o futuro deste mundo é voltar para a guerra. Nas duas grandes guerras, que são consideradas guerras mundiais, e alguns inclusive aplicam isso daqui também a esse período, as pessoas terminaram a Segunda Guerra pensando, vai acabar a guerra e a gente vai ter paz. As pessoas vão voltar mais humanizadas. Elas vão voltar tendo mais compaixão. Sabe, depois da Segunda Guerra para cá, sabe quanto tempo nós tivemos de paz? 2 anos. E 2 anos, não estou falando 2 anos consecutivos, estou dizendo todos os dias da Segunda Guerra para cá, que não teve guerra, juntando tudo, dá 2 anos. O resto, todo mundo estava em guerra. Já pensou nisso? E hoje o mundo continua em guerra. Há pelo menos 26 grandes conflitos acontecendo enquanto você está aqui me ouvindo. No mundo. Mas o chifre pequeno ainda não começou a guerrear contra o reino do norte, nem contra o reino do sul, então não é dessa guerra que eles estão falando. Tem guerras piores para vir para frente. Mas e aí? Verso 40 em diante, para eu entrar no capítulo 12 e a gente ir para a conclusão. No tempo do fim, há tempo determinado para todas as coisas. No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com seus carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e se inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra a terra. Calma aí que eu perdi a linha aqui. Contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros do ouro e da prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Inclusive o capítulo 17 de Apocalipse é só falando deste fim. Neste tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Naquele tempo, no tempo de angústia, como nunca houve, se levantará quem? Miguel. Eu sei que no mundo cristão há muitas dúvidas a respeito de quem é Miguel. Mas Miguel, ele aparece em Daniel, por exemplo, como o príncipe do exército do Senhor. E para Daniel não é a primeira vez que aparece o príncipe do exército do Senhor. Para Josué, ele aparece com a espada desembainhada. E quando ele aparece, Josué o adora e ainda tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estava é santo, porque aquele príncipe do exército não só recebe adoração, mas onde ele pisa, o lugar se torna santo. Depois ele si mesmo aparece para Manoá, pai de Sansão. E quando ele aparece para Manoá, ele sobe numa fumaça e Manoá diz assim: vamos morrer, porque vimos a Deus. Um pouquinho antes de Manoá falar isso, ele vira para este príncipe do exército do Senhor e pergunta qual é o seu nome. E aí ele diz assim: por que pergunta o meu nome, se é maravilhoso? Aí você tem Isaías capítulo 9, verso 6, que diz: e o seu nome será... Vamos começar do verso 5, né? Eis que a virgem fugiu. Conceberá. Na verdade, não é nem esse texto, não. Esse texto está mais para o início do capítulo. O menino vos nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse salmo, capítulo 9, é messiânico, o salmo todinho, inclusive para falar que a virgem conceberá. Se este príncipe do exército do Senhor, que é Miguel, ele recebe adoração, onde ele pisa é santo, e ele é aquele que vai nascer da virgem, há alguma dúvida a esse respeito? Só pode ser Jesus, mas pastor, porque anteriormente no capítulo 10 ele diz um dos primeiros príncipes. Quer dizer que há outros. E a minha pergunta é: desde quando a Bíblia esconde que no céu há outras lideranças além de Deus? O próprio Lúcifer era o quê? Querubim da guarda ungido. Era líder entre os outros anjos no céu, a liderança. Deus é um Deus de ordem e hierarquia. Isso aparece na Bíblia como um todo. Então, para a Bíblia não é um problema haver outras lideranças. Deus não fez isso com o ser humano, com Adão. Criou o mundo, plantou um jardim e disse: toma, você vai cultivar o que eu plantei e você vai dominar sobre tudo. Ora, quem domina sobre o universo não é Deus? Mas por que ele dá para Adão e Eva? Porque Deus é assim. Ele é bom. Ele divide, não a sua glória, não a sua majestade, nem o seu poder. Mas ele divide as funções. Por quê? Não sei. Porque ele é bom. Ora, de quem é a obra de salvar a humanidade? A missão de salvar este mundo é de quem? É de Deus. Deus é o nosso Salvador, Cristo Jesus é o nosso Salvador. E o que ele faz comigo e com você? Nos chama para participar ativamente da salvação de outras pessoas. Por quê? Porque ele é bom. E usa isso inclusive para me salvar e te salvar, porque ele sabia muito bem que se não fosse por isso a gente poderia estar muito longe. Então, para aqueles que têm um grande problema em achar que Miguel é Jesus só porque existem outros príncipes no céu, outras lideranças, a Bíblia não apresenta isso como um problema. Muito pelo contrário, Deus faz isso de várias vezes. Então, voltando para esse texto, neste tempo se levantará quem? Miguel, que é Jesus. E aqui está o centro de tudo, e com isso nós terminamos o livro inteiro de Daniel. Jesus se levanta para salvar o seu povo. No tempo de angústia, qual nunca houve na terra, que está adiante de nós, ainda está à nossa frente. No tempo certo, na hora certa, já prevista, antes de Cristo sequer morrer,
ele já sabia que ele se levantaria. Por isso, amigos, não tenha na sua cabeça o peso da antecipação, de achar que Deus está atrasado para resolver qualquer problema. Deus se levanta na hora certa. E no tempo certo, Deus vai se livrar o seu povo. E no tempo de angústia, Deus se levanta, salva o seu povo e faz o quê? Ressuscita os que dormem no pó da terra. A morte para Deus é um sono desde sempre. Isso, Jesus, no capítulo 11 do livro de João, não está inovando nada, é algo que ele já tinha revelado desde sempre. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. A morte é um sono para Deus. Aqueles que dormiram, aqueles que morreram, estão dormindo onde? Segundo Daniel, capítulo 12, verso 2. No pó da terra. Não há dúvida onde os mortos estão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, Daniel deixa claro, nem quem morreu salvo, nem quem morreu perdido, foi para algum lugar. Eles estão aguardando onde? No pó da terra. Mas a minha pergunta agora é, que Jesus se levanta para nos salvar, a gente não precisa ter dúvida. Mas em que ressurreição você irá levantar? Porque, amigos, depois de estudar todo este livro, ver quantos apelos Deus fez para o povo de Israel, quantas oportunidades Deus deu, tem uma profecia de 490 anos só sobre o povo de Israel para que eles se convertessem. Capítulo 9, Daniel está angustiado porque seu povo não se aplica à verdade. E aí no capítulo 12, o último capítulo, ele começa dizendo, fica tranquilo, tem muita guerra? Tem, mas Deus é quem salva o seu povo, amém? Esse é o foco que Daniel termina. Não importa os sofrimentos dessa terra, nós temos um Salvador, nós temos Miguel, que é Cristo Jesus, vestido para guerrear por nós. E se isso não nos anima a seguir em frente, mesmo com as batalhas da vida, se a certeza de que Cristo Jesus se levantará na hora certa, ainda que a gente ache que Ele está atrasado, o que vai nos animar a prosseguir na caminhada cristã? É perseverança este último capítulo. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, frase aplicada ao sol no Antigo Testamento. E os que muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim. Muitos vão estudar ele, e o saber vai se multiplicar. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Quando se cumprirão o quê? Que maravilhas, porque se até agora o capítulo 11 era todo de guerra. Que maravilhas. O tempo do fim, Miguel se levantando, salvando o seu povo, e a ressurreição para a vida eterna. Quando vai acontecer isso? O homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso não seria depois de um tempo, 2 tempos e metade, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isso quer dizer, depois de 1798. Que é quando termina os 1260 anos. Deus jura que Ele só voltaria depois dos 1260 anos, ou seja, só voltaria depois de 1798. Curioso, né? Eu acho isso muito curioso. Porque algumas pessoas dizem, se Jesus fosse realmente voltar, na época dos meus trisavós, Jesus teria voltado.
Se Jesus fosse realmente voltar, como vocês dizem, na época dos meus avós, Jesus teria voltado, porque eles pregavam com tanto amor. Há tempo para todas as coisas. No tempo determinado. Só não vai acontecer antes de tudo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Seja mais claro comigo, quando é que tudo vai terminar? Quando é que a gente vai parar de sofrer? Quando é que vai acabar a guerra? E quando é que a minha oração, porque lembra que é no mesmo ano da oração do capítulo 9, quando é que a minha oração de que o pecado vai ser terminado realmente vai terminar? Ele responde aqui, verso 9, ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo. Essa informação não é para você, não te compete saber tempos, datas e eras. Não parece a mesma resposta que Jesus dá para os discípulos no capítulo 1 do livro de Atos? A mesma? Quem diz que a gente tem que estar preocupado com o tempo que Deus vai fazer as coisas? A fé, a convicção, a certeza de que Deus vai cumprir a sua promessa tem que ser suficiente para as nossas vidas. É pela fé que nós vivemos. O justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Aqui está. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, amém? Porque amém? Porque a promessa de que não só os perseguidos, mas muitos outros ainda vão ser purificados, e isso é bom. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios, sede sábios, se aplique ao conhecer a palavra de Deus. Os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, ainda haverá mais 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levarás para receber a tua herança. Como o livro de Daniel termina dizendo o seguinte: quem disse que você entendeu todas as coisas? Não é para você entender todas as coisas. Você acha que as profecias que eu te expliquei foram todas? Tem mais profecia por aí. É claro que o saber se multiplicou e o tempo do fim chegou, e hoje a gente pode entender essas duas profecias. É verdade também. Quem dera tivéssemos mais oportunidade de estudar só essas duas do final aqui, que já dariam mais 3 sermões. Mas se essa uma frase for o suficiente para mim e para você, então o propósito do livro estará cumprido. O que diz o último verso? Segue o teu caminho até o fim, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. De tudo que você tem ouvido, esse é o final. Segue. Vá adiante, não pare. Porque a maior tristeza é perceber que alguns tombaram no meio do caminho. Desistiram, cansaram, mas tu, segue até o final. Não pare. Porque no final desses dias, você vai receber a tua herança. Nessa noite, neste último domingo, saia daqui com essa convicção. Depois de entender que Deus tinha o controle da história todinha, depois de perceber que, nossa, nada passou despercebido por Deus, nem um rei que vem depois do outro, nada, inclusive nem os seus servos, os sábios. Nada passou despercebido diante de Deus. Se passar despercebido diante dos homens, saiba que nada passou despercebido diante de Deus. Se passar despercebido pelas outras pessoas, nada passou despercebido diante
de Deus. E qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Se aplicar a verdade, se aplicar o conhecimento e seguir o nosso caminho até o final, até que Cristo Jesus venha e nós recebamos a nossa herança e ouvimos as palavras dele: vinde bendito de meu Pai, possuir a terra que está preparado desde a fundação do mundo. Até que você ouça essas palavras, não pare, segue até o final. E se você entender todas as coisas, não pare, segue até o final. Pastor, e se eu não entender todas as coisas, não pare, se aplica ao conhecimento da verdade, seja um destes sábios que o saber vai aumentar, e não pare de progredir na vontade de Deus, até quando? Até o final. Por isso, vamos terminar cantando o hino Firme nas Promessas. Sabe por quê? Porque essa é a nossa decisão. Senhor, o mundo tem guerra, é verdade. Vai vir perseguição como nunca houve na história da humanidade, é verdade. E eu posso sofrer, é verdade. Eu posso ser provado, é verdade. Mas eu me manterei firme nas promessas. Em amor ligado com a sua cruz. Você está entendendo? Essa é a nossa direção. Até que Cristo Jesus volte, fique firme, avance, não pare. E em nome de Jesus, estaremos comemorando no céu as vitórias por ser provado, mas aprovado. As lutas não nos derrubaram, elas nos fizeram vencer pela graça de nosso Senhor Jesus. Fica firme, vamos juntos. A Canaã está logo ali. Nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Se a gente entender tudo, como é que fica? Firme nas promessas de Jesus. Mas se a gente não entender muita coisa, promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, não irei falhar. Promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. oremos. Obrigado, Senhor, porque as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Obrigado porque quando a gente acha que o Senhor não está agindo, vem a tua palavra para nos mostrar que o Senhor nunca esteve despreparado, que age na hora certa e no momento certo, pois há tempo determinado para todas as coisas nessa terra. Por isso, Senhor, graças a essa certeza, nós podemos hoje levantar a cabeça e seguir em frente, sabendo que a prova é para purificar o nosso caráter,
sabendo que as lutas é para moldar os nossos hábitos, sabendo que o céu é uma certeza daqueles que foram alcançados pela tua graça. Por isso, Senhor, nos ajude a ter a mesma convicção que Paulo teve, que Daniel teve, que pela nossa comunhão contigo, possamos ouvir do teu Santo Espírito, siga firme até o fim, e no final dos dias receberás a herança que já está preparada. Por isso, Senhor, nós clamamos, não nos deixe tombar no meio do caminho, não nos deixe ser daqueles que retrocedem para a perdição, nos ajude a ser aqueles que vivem pela fé, olhando para o autor e consumador dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cuide deste teu povo, cuide deste teu rebanho, e que em nome de Cristo Jesus, possamos viver de acordo com a tua vontade. É o que nós oramos. Amém e amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado